Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um tópico muito solicitado pelos nossos assinantes, que é uma aplicação em FPGAs. E vamos ver como implementar um circuito que faz a contagem em hexadecimal a partir de uma borda de subida e verificar em um display de 7 segmentos multiplexado. Tudo isso desenvolvido em descrição de hardware, VHDL e FPGA. Like no vídeo, vamos aprender bastante nesta aula, então se inscreva no canal e ative as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal para o seu projeto, um sob medida? Entre em contato em toroid.com.br. Também indutores toroidais, recomendadíssimo. Os transformadores toroidais são muito mais eficientes. toroid.com.br. Vamos para o vídeo. Eu lembro dos nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição, e tem a revista Eletrônica WR com 2 edições já. Então invista no seu conhecimento. E uma dica extra, você pode investir numa apostila de FPGAs de nossa autoria, que disponibilizamos em nossa loja. Eu vou deixar o link aqui para você aprender bastante também. Prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu já apresento de cara o diagrama esquemático. É um diagrama esquemático simplificado, uma vez que vamos utilizar um kit pronto que contém um FPGA Ciclone 4 da Altera. Está aqui o FPGA representado e ele funciona com 3,3 volts. Então, basicamente, você que ainda não sabe a diferença entre um FPGA e um processador, no FPGA nós temos a composição de um circuito em hardware mesmo e não um processamento. Não existe memórias, não existem um código sequencial no FPGA. Após a descrição, o nosso código é uma descrição de hardware, as matrizes do FPGA sintetizam este circuito de fato. Por isso, o poder de utilização dos FPGAs vai muito além do que podemos fazer com microcontroladores, por exemplo. É muito utilizado, inclusive, em instrumentação nos dias de hoje. Estes geradores de função que você vê aí, osciloscópios, sempre vai ter lá um FPGA, se você abrir e observar. E aí hoje vamos fazer um exemplo bem interessante, que é a multiplexação de displays de 7 segmentos, catodo comum, nós temos on-board. E vamos fazer um counter que incremente este valor do display em hexadecimal a contagem. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, aí 1, 0, 1, 1, 2, aí vamos ver na prática funcionando. O display, portanto, é multiplexado. Cada um dos dígitos tem segmentos compartilhados, como você vê aqui, e este barramento vai nos pinos 54 a 66 do FPGA que temos, respectivamente. Também temos o controle dos catodos dos displays, que são feitos através de transistores on-board. Eu coloquei aqui o BC547, um transistor que você pode utilizar para este fim, e eu aciono eles com os pinos do FPGA 50, 51, 52 e 53, respectivamente. O nosso intuito é aplicar no pino 128 uma borda de subida, que eu chamei aqui de clock in, e a cada borda de subida neste pino, nós teremos o incremento do valor no display. Vamos para a nossa descrição em VHDL, portanto. Eu lembro você que todos os arquivos estão para download aqui na descrição. Clique em mostrar mais, baixe os arquivos, verifique todos os links da descrição. Eu já peço de cara o seu like, hein? Muito importante o like, compartilhamento em todos os grupos de WhatsApp, de Face, os nossos conteúdos nos ajuda bastante. Se é novo aqui, se inscreva também. O código está em VHDL, que é uma linguagem de descrição de hardware que eu gosto bastante, e temos o nosso curso de VHDL FPGAs disponível aqui no canal gratuitamente para você. Tem umas 80 aulas, se não me engano. Então digite na busca do YouTube mesmo, WR Kits FPGA curso, vai encontrar a playlist completa. Começamos aqui com as bibliotecas. Eu vou inserir o padrão I3E e o Standard Logic 1164 para trabalharmos com algumas funções específicas. Então todo o pacote. Também Unsigned, este pacote aqui eu vou utilizar, pois nós vamos atribuir valores
Nós vamos trabalhar, digamos assim, algebricamente com um vetor declarado aqui para mostrar no display a contagem. Então, eu preciso desta biblioteca também. Aqui está a nossa entidade em VHDL. Observe que o código está todo comentado, então você pode baixá-lo e você pode analisá-lo no Notepad++, por exemplo, se você não tem o Quartus 2. Este software que eu estou utilizando é o Quartus 2 versão 13 da própria fabricante Altera. Declaro uma entrada de clock na minha entidade. Este aqui é um clock interno para eu gerar a base de tempo. Eu tenho onboard também na minha placa um cristal de 50 MHz. E a partir dele eu gero a minha base de tempo para fazer a multiplexação do display. Como você deve saber, o display funciona desta forma. Então eu aciono na sequência o display 1, depois o 2, o 3 e o 4. Então eu preciso criar uma base de tempo que vá trocando os níveis lógicos dos pinos 50 a 53 sequencialmente. E estou com o display do milhar acionado, eu imprimo a parte correspondente ao milhar do meu número. Mesmo para centena, mesmo para dezena e mesmo para unidade. Aqui na descrição eu ainda tenho, na minha entidade, um clock in. Este é um clock que vamos aplicar externamente. Eu vou utilizar o gerador de funções do laboratório mesmo, que eu posso variar a frequência facilmente. 0 a 3,3 volts é aplicado aqui. A cada borda de subida incrementa o valor de contagem. Temos um vetor de 4 bits, que são os meus catodos. Esse cats aqui, correspondente aos catodos dos displays. E tenho aqui o DISP, que é o barramento de 8 bits, que vai do segmento A até o ponto decimal no display. Então, por isso, é 7 down to 0. Esse aqui é 3 down to 0 para o catodos. E aqui encerrou a minha entidade. Então, perceba que aqui eu tenho a declaração da entidade, que é a minha caixa fechada. Imaginem ela como uma caixinha, onde eu tenho a minha entrada clock in, as saídas para os displays, a saída do barramento do display e ainda o clock interno, que na realidade interno porque está on-board no kit, mas é no pino 23 do FPGA, este clock de 50 MHz. E aqui inicia a minha arquitetura, que eu costumo chamar de hardware aqui, na minha entidade DISP FPGA. Eu inicio com a declaração de alguns sinais que vamos precisar. Então, um number, que vai conter o meu número a ser exibido no display. Ele tem 4 bits. O DISP-NUM, esse tem 16 bits. Esse DISP-NUM é o sinal que eu vou utilizar para jogar para o display propriamente dito. Eu preciso dos 16 bits e por isso que eu incluí a biblioteca Unsigned, toda ela para poder trabalhar com este valor aqui, incrementando-o a cada borda de subida do clock in. O count DISP tem um range de 0 a 3, este é utilizado para multiplexar o display, e o count é utilizado para minha base de tempo. Vai de 0 a 2.5 MB, que me permite aí tempos de 500 milissegundos. Eu ainda tenho um div LED, que é uma espécie de sinal auxiliar, para eu conseguir dividir a minha frequência, gerando o tempo que eu preciso e trocando entre os displays. Você já vai ver a aplicação dele aqui no código. E aí eu trabalhei com processos. Aqui o código é concorrente. Então nós temos tudo funcionando como um hardware. Quando eu abro um processo, eu inicio partes de código sequenciais que são para auxiliar na dinâmica do meu projeto. Isso vimos bastante lá no curso de VHDL. O processo Pro0 que eu chamei aqui, ele é sensível ao conteúdo de number. Number é o meu sinal aqui de 4 bits. Aqui eu crio a minha tabela para os dígitos no display. Então aqui os segmentos A, B, C, D, E, F, G e o ponto decimal. E aqui o bit de cada segmento. Então quando 0, eu faço um case, uma construção case em VHDL, de acordo com o conteúdo de number, que vai ter 4 bits. No caso de 0000, eu vou exibir este byte aqui. Este byte vai para o barramento, está aqui. DISP recebe este byte. Este byte equivale ao meu 0. Se você olhar o BCD,
você olhar o display de 7 segmentos, eu vou desenhar aqui rapidamente, só para você revisar mesmo essa questão, desenhar aqui improvisado, ó. Aí, ó, displays de 7 segmentos, nós temos os segmentos aqui mais o ponto decimal. Então perceba que o A é o mais significativo neste byte aqui. Então aqui o 1 é o dígito aceso, esse de cima. O próximo 1 também acende, 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 acende. O único que apaga é o segmento G. Observe aqui que o G está com 0. Portanto, esse do meio aqui, que é o G, que é desligado. E o último aqui é o ponto decimal, que eu não vou trabalhar. Ele está em 0 em todos os bytes. Então, eu tenho com isso a formação do dígito 0. E assim foi feito para tudo. Para o dígito 1, que é este byte aqui, para o 2, que é este aqui, e assim por diante, até o meu 9. Depois do 9 eu tenho 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que é respectivamente A, B, C, D, E e o F. Então aqui eu criei a minha tabela para exibir os caracteres certinho no display, de acordo com o byte que vai para o barramento DISP. Fechou? É isso que o processo 0 faz. Processo 1 aqui. Processo 1 é sensível ao clock de 50 MHz, aqui, que é o pino 23, onde eu tenho este clock. Eu vou testar uma borda de descida. Se ocorrer uma borda de descida, então eu incremento o count. Perfeito? Incremento o count até 99.999, portanto 100.000 incrementos, pois ele inicia em 0. Aqui é a minha base de tempo de 2 milissegundos. Por que isso? Se eu pegar a calculadora aqui, fazer 50 mega, que é o cristal que eu vou utilizar, 1 sobre isso me dá este período aqui, vezes 100.000, 2 milissegundos. Então, a cada 2 milissegundos vai ocorrer a troca do display. Minha multiplexação se dá desta forma. Olha só, a cada 2 milissegundos eu inverto o meu bit div-LED. Perfeito? Com a operação NOT aqui. A atribuição de sinais em VHDL é esse menos igual aqui. Então eu inverto, ele recebe o NOT div-L. E eu reinicio o count para o ciclo continuar repetindo. Então aqui eu tenho o div-L trocando o meu sinal. Tá certo? Aí eu tenho um if else aqui. Se não ocorrer uma borda de descida, o count recebe o valor, mantém o valor atual dele. Por isso ele recebe ele mesmo. Processo 2 eu vou trabalhar com o div-LED. Então ele é sensível ao div-LED. Testo uma borda de descida. Correu a borda de descida e ele está trocando aqui a cada 2 milissegundos. Então deu a borda de descida nesse tempo. Eu incremento o count DISP. Tá aqui. Count DISP, quando for igual a 3, ele volta para o 0. O que eu estou fazendo aqui é uma contagem 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então a cada milissegundo, cada 2 milissegundos ele faz a troca. Do contrário, else, ele mantém o valor atual. Então eu fico 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Que será trabalhado aqui no processo Pro 3, sensível ao count DISP. Count DISP é este que está trocando aqui, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, loucamente. Então, olha só, aqui eu abro um begin e eu utilizo de novo uma construção case a partir do count DISP. Case 0, tá certo? Os catodos recebem 1, 0, 0, 0. Estão vendo aqui? Eu estou ligando o primeiro display. Nosso esquemático está aqui, ó. Eu envio 1 aqui no 53, saturo o transistor e liga este display mais significativo. E aí eu vou ligar o segundo, o terceiro, o quarto e volta para o primeiro, que está aqui. When 1
catodos 0100. O N2 catodos 0010, que é o penúltimo display. E o N3 catodos 0001, que é o menos significativo. E junto com isso eu estou atribuindo a number o nibble pertinente ao que eu quero imprimir. Então 15, 14, 13 e 12 do meu vetor de spinum, que é de 16 bits. O mesmo aqui, só que agora é 11 até 8. E depois aqui 7 até 4 e 3 até 0. Com isso eu tenho a separação aqui do conteúdo de dispinum e eu atribuo ao number neste processo 3. Então aqui eu faço a troca dos catodos, eu informo qual dado que vai ser impresso no respectivo display. E o processo 4 aqui ele é sensível ao clock in, que é o meu clock aplicado a partir do gerador para incrementar o meu dispinum. Então, begin, eu crio um evento aqui para detectar uma borda de subida em clock in, por isso o event end clock in igual a 1, então a borda de subida. Eu incremento em hexa, ó, esse x na frente é o valor em hexa, o conteúdo de dispinum e salvo no próprio dispinum. E essa operação só é possível com a biblioteca unsigned que adicionamos. E aqui encerra a nossa arquitetura e toda a nossa descrição de hardware, portanto. Compreenderam? Eu estou atribuindo o valor de number e a partir deste valor de number eu seleciono nesta tabela aqui, com o case is e when, o byte pertinente ao que eu quero gerar do 0 até o F. É bem interessante a dinâmica da linguagem VHDL, como dito é uma linguagem de descrição de hardware, portanto o FPGA ele sintetiza um hardware real, certo? Diferente dos processadores. Querem ver uma coisa interessante aqui? Vindo em Tools, Netlist Viewers e o RTL Viewer, ele me mostra o hardware aqui. Então esse é o hardware que sintetizamos com a descrição em VHDL. Olha que coisa mais interessante isso. Aqui está o meu dispinum de 16 bits, que recebe quem? Recebe o clock in, ó. Então eu tenho aqui um contador e eu tenho vários MUX aqui, gerados em hardware, que vão lá para o display, ó. Aqui os 8 bits no meu barramento dos segmentos e aqui os 4 catodos. Genial, né? E é isso, galera. Eu tenho aqui também o pin planar, onde nós atribuímos ao ciclone 4 os pinos, e essa é a tabela aqui. Os catodos, de acordo com o meu kit, 53, 52, 51, 50. Se você usar um outro FPGA ou um outro kit com outras configurações, você precisa alterar aqui também o pin planar. O clock in no 128, eu defini esse pino, pois ele está disponível. E o clock é o pino 23, pois é ele que recebe os 50 MB. E aqui o barramento do display, 54, 55 até o 66 aqui, seguindo a sequência. Seguindo a conexão com cada respectivo segmento. Código explicado e o hardware explicado também, espero que tenha gostado. Se quiser mais conteúdos sobre FPGAs, deixe seu comentário aí, gosta deste assunto. Podemos pensar em mais conteúdos em aulas futuras. Vamos para a prática agora, ver funcionando, é claro. Venha comigo! Estamos aqui na prática da nossa clássica de sexta e eu estou com o kit de FPGA com o Ciclone 4, este FPGA aqui da Altera, que vamos utilizar para a validação da nossa descrição em VHDL que vimos na análise teórica. Aqui está o display, são 4 displays de 7 segmentos catodo comum multiplexados, portanto nós queremos ver a contagem em hexadecimal incrementando neste display. Se der certo, nossa multiplexação vai ser bem sucedida e vamos ver os dígitos separados como esperado. E aplicando um sinal de clock aqui no pino 128, que está disponível aqui, nós veremos o incremento ocorrendo.
A placa conta com um botão de reset que inicia o processo, então queremos ver tudo zerado aqui, 0000 no display ao ligar e apertar o reset. A placa é alimentada com 5 volts, eu vou conectar aqui e vou configurar a minha fonte de bancada para alimentá-la. Vamos utilizar o canal 3 da fonte de bancada, eu vou configurar 5 volts, deixar em 500 mA a corrente mesmo, liberando a saída. Por enquanto não tem consumo, pois eu tenho que ligar a placa. Ligando a placa, já temos aí 0000 no display, nossa multiplexação está ocorrendo de forma correta, como esperado. Se eu der um reset aqui, ele inicia em 0, como você pode observar. Vamos configurar o gerador, eu vou aplicar aqui no pino 128 o meu sinal de clock, eu vou configurar um sinal quadrado de 0 a 3,3 volts, é importante isso, o FPGA trabalha com este nível de tensão. Além do nosso curso completo de VHDL e FPGAs que tem no canal, que eu aconselho você a assistir, eu recomendo também este livro aqui, VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais, que eu já recomendei aqui no canal inclusive. Para quem tiver interesse, eu deixo o link de aquisição deste livro na descrição aqui. É do autor Roberto D'Amore, é basicamente uma bíblia do VHDL. Então, se você quer um diferencial aí, aprender ainda mais e aprender síntese de circuitos e descrição de hardware, este livro é fundamental para você trabalhar com FPGAs. Então tem toda a linguagem VHDL descrita aqui de forma muito bacana pelo autor Roberto D'Amore. Recomendadíssimo, deixo o link na descrição se você quiser investir nesse conhecimento também. E como dica adicional, o nosso curso de VHDL e FPGAs. Vamos configurar o sinal aqui no gerador. Eu preciso de um sinal quadrado, portanto square. E eu preciso configurar uma amplitude de 0 a 3,3 volts. Então vamos aqui em High, colocar 3,3 volts. E em Low, 0 volts. Tá aí, ó. Low Level, 0 volts. High Level, 3,3 volts. Frequência está em kHz, vamos colocar aqui 10 Hz inicialmente. Eu vou variando a frequência aqui para observarmos o comportamento do counter no display. Então liberando a saída do nosso gerador. Vou conectar aqui no ground o gerador e o terminal positivo eu vou conectar no pino 128. Deixa eu ver aqui. Tá aí. E já iniciou a contagem, como você pode observar. O nosso counter está incrementando em hexadecimal. Está um pouco rápido, eu vou diminuir a frequência aqui no gerador para conseguirmos visualizar bem a troca dos números. E aí está a nossa contagem ocorrendo em hexadecimal. Muito interessante. Eu vou reiniciar de novo para você ver do zero. Ó. Começou o 0, aí vai indo. 8, 9, agora A, B, C, D, E, F... 1, 0, 1, 1, 2 e assim por diante. Lembro vocês que estamos em notação hexadecimal, ele vai incrementando e passando os números de 0 até F, como você bem sabe. Aumentando a frequência aqui, eu consigo acelerar essa contagem. Agora estamos em 15 Hz, é um pouco mais rápido. Eu vou botar 5 kHz direto para você ver o que acontece. Ó. Em 5 kHz nós temos a contagem acelerando bastante, e aí o dígito dos milhares aqui incrementa bem mais rápido. 100 Hz agora, temos a contagem ocorrendo certinho. E o que acontece quando chegar no limite da contagem? É muito simples, como configuramos em VHDL um vetor de 16 bits, nós teremos no número FFFF o estouro deste vetor. Concorda comigo? Por esse motivo vai ocorrer o reinício da contagem. Chegando em FFFF, ele volta para o 0000, portanto. Vamos ver se conseguimos verificar este momento de estouro do nosso vetor. Ó, estamos chegando aí. FF, e aí ele zerou e recomeça tudo de novo. Muito bom.
Se eu desconectar aqui a entrada do estímulo, eu não chamarei mais o processo de incremento e eu tenho o número atual do meu vetor exibido no display. Ou seja, você pode pensar em implementos para isso, para bloquear o sinal de clock externo ou outros recursos. Deixa eu conectar de novo aqui, ele volta a incrementar. E fica aí a dica e o desafio para vocês desenvolverem uma descrição em VHDL que me gere este número aqui em decimal. Como poderia ser? Se você tem alguma ideia do código em VHDL, pode até deixar ele aqui nos comentários. Deixo a dica para vocês, tá certo? Então, continue acompanhando. Se querem mais conteúdos de FPGAs, eu peço também o seu feedback aqui embaixo. Deixe seu comentário, é muito importante esse feedback. E vamos trazendo sempre conteúdos interessantes nas clássicas de sexta e nos demais vídeos do canal. Se inscrevam e nos sigam em todas as redes sociais. Encerramos mais uma clássica, nos siga nas demais redes sociais. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Temos mais de 3.000 vídeos aqui no canal, então maratone todos eles. Tem bastante conteúdo para você aqui no WR Flix. Valeu sua audiência de sempre, um ótimo final de semana. Aquele abraço e até a próxima.